Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Raimundo Lira. E o nosso tema é uma análise dessa conjuntura, esse momento delicado por que passa o país no seu cenário político, que ganhou um tensionamento maior a partir da divulgação das delações premiadas da JBS e também com as manifestações populares que proporcionaram cenas muito violentas aqui na esplanada dos ministérios e as atitudes que foram tomadas a partir daí. Toda essa sucessão de fatos gera no plenário da Casa muita reflexão e todos se perguntam qual é o papel do Senado Federal num momento como esse. É sobre isso que a gente gostaria de ouvir o senhor, senador, grato pela sua presença aqui no nosso programa. Eu também agradeço a presença aqui e essa oportunidade dessa manifestação. Quero dizer a todos os brasileiros e aos paraibanos que o momento é um momento muito importante da história brasileira. Por quê? Porque esta crise que nós estamos atravessando agora é mais um teste para a nossa democracia. O que está acontecendo, ele está demonstrando de forma clara que a nossa democracia ainda está em fase de aperfeiçoamento, mas ela já está consolidada do ponto de vista institucional. As instituições democráticas estão funcionando, o Congresso Nacional está funcionando, o governo está funcionando e o judiciário está funcionando. Então isso mostra que nós já atingimos um grau de amadurecimento e com certeza encontraremos um caminho democrático, um caminho onde o respeito ao contraditório será total e encontraremos, enfim, a melhor solução para esta crise do nosso país. Senador, passados os primeiros momentos da divulgação da delação premiada da JBS, uma questão veio à tona, tanto dos profissionais que acompanham a política, quanto dos parlamentares no plenário da Casa, a questão de como foi diferenciado o tratamento da delação, da negociação dessa delação da JBS em relação a outras delações que a investigação da Lava Jato já trouxe. Quanto a isso, houve hoje a leitura no plenário aqui do Senado Federal, o requerimento que anuncia a instalação da CPI, que vai investigar a JBS e o BNDES. Isso já é uma sintonia da Casa com a sociedade? É importante que nós façamos toda uma distinção. A forma como houve a delação, como o Ministério Público procedeu em relação a isso e a forma como o grupo agiu durante esses anos todos, tendo todo um processo de facilitação junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica, junto aos fundos de pensão. Enfim, foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Nós temos que acreditar e respeitar, e esse é o meu pensamento, no trabalho do Ministério Público. Não faço qualquer tipo de observação em relação ao tipo de delação que foi feita e também em relação ao acordo. Temos que respeitar e acreditar no Ministério Público. O objetivo principal dessa CPI é analisar a história do grupo JBS em relação ao seu fabuloso crescimento que aconteceu num período de 10 anos. Então, nenhuma empresa consegue, com os meios próprios, com os meios que o mercado oferece, atingir esse grau de crescimento que a JBS atingiu, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em muitos outros países. Então, é isso que a CPI pretende analisar, se esse caminho foi feito de uma forma que prejudicou os interesses da sociedade e do nosso país. A partir desse levantamento, que tipo de desdobramento pode haver? Nós sabemos que existe até já uma tradição aqui, não só no Senado, mas no Congresso Nacional, até porque essa CPI vai ser uma CPMI, vai ser uma CPI mista, que uma CPI nós sabemos da forma como começa, quando começa, mas não sabemos quando termina e como termina. Então, só o tempo vai mostrar quais são os desdobramentos dessa CPMI. Senadora, as manifestações na esplanada foram um tensionamento a mais. Houve críticas com relação à tomada de providências, tanto pedidas pelo presidente da Câmara, como pelas adotadas pelo presidente da República. Como é que o senhor vê essa situação?
Eu acho que essa manifestação de ontem, quando você olha na televisão para a esplanada dos ministérios, você vê aquela quantidade, aqueles milhares de pessoas se manifestando de forma democrática, né? Então, independente se você tem ou não o mesmo pensamento em relação a eles, mas tem que respeitar o contraditório, como eu sempre digo, mas era uma manifestação belíssima, uma quantidade de pessoas impressionante, mas aí vem aqueles 40 ou 50 arruaceiros, né, pessoas mascaradas, que vêm destruir o patrimônio público do nosso país, aquele patrimônio que eles destruíram, ele pertence àqueles manifestantes que estão ali e pertence a todos nós brasileiros. Foi resultado de impostos que foram direcionados para construir aquele patrimônio. E aquilo também é um desrespeito ao processo democrático brasileiro, é um desrespeito às instituições. E eu tenho certeza que a alegria daqueles milhares de manifestantes em estarem ali democraticamente se manifestando, ela foi reduzida ou diminuída ou até eliminada na medida em que aqueles arruaceiros entraram no meio daquela multidão pacífica e democrática para criar esse grande episódio desagradável que, sem dúvida nenhuma, vai ter repercussão negativa não só no Brasil, mas no mundo. Senador, esse momento político encontrou o Congresso Nacional trabalhando pautas muito desafiadoras, porque muito polêmicas. Reforma trabalhista no Senado, reforma da Previdência na Câmara. A base do governo, PMDB. Como pretende cuidar desses assuntos a partir dessa semana que nós vivemos? É fundamental que, nesses momentos, né, o Congresso Nacional exerça o seu papel democrático de continuar trabalhando, de continuar discutindo a pauta, de continuar votando, independente do mérito. Cada um vota da forma que atenda às suas convicções políticas e às suas convicções pessoais. Agora, o Congresso tem que fazer esse papel. E o Senado Federal, especialmente o Senado Federal, como eu sempre disse, é a casa moderadora da República Brasileira, além de cumprir o seu papel de votar, de discutir democraticamente aqui todos os temas mais importantes do país, ter esse papel do poder moderador da República Brasileira. Essas pautas, elas perderam a legitimidade em função do desgaste do Poder Executivo, do presidente Temer? O senhor acredita que isso possa ser um argumento, como a gente vê a oposição apontar esse fato? Não acredito nisso. É um certo exagero dizer que perdeu a credibilidade, né? Porque nós temos que discutir, cada um colocar os seus pontos de vista, usar todos os meios, inclusive de obstrução, de vista, né? De votar contra, de se manifestar, mas nós não podemos fazer isso, porque tirar a credibilidade da pauta que existe hoje no Congresso Nacional é tirar a credibilidade do próprio Congresso Nacional. E nós somos um poder. E para manter a força, a determinação e a segurança e o futuro da democracia brasileira, o Congresso Nacional precisa e é obrigado a cumprir o seu papel. Semana que vem, a perspectiva da gente votar em segundo turno a PEC que acaba com o foro privilegiado, a instalação dessa CPI sobre JBS. O senhor está otimista com relação à semana que vem? Acho que na próxima semana a reforma das leis trabalhistas, por exemplo, vai encontrar um ambiente mais calmo, mais harmônico para que possa tramitar? Com relação à reforma trabalhista, é imprevisível, né? Porque ela foi colocada de uma forma que muitos setores, né, trabalhistas estão entendendo que ela eventualmente possa prejudicar. Tem o outro lado que entende que essa reforma trabalhista é um processo de modernização de uma lei que foi promulgada e aprovada em 1940, então ela precisa ser modernizada. Existem algumas coisas que são exageradas, por exemplo, nós temos um número de ações exageradamente grande. Eu não sei se essa estatística é verdadeira, mas eu já li, né, em alguns informativos de que o Brasil tem 90% das ações trabalhistas do mundo. Eu não sei se esse dado é verdadeiro, mas 3 milhões e 500 mil ações trabalhistas por ano.
há de se convir que é muito ruim para o país o custo dessas ações, o custo para as empresas, né? E demandas muitas vezes que delongam muitos anos. Os Estados Unidos, por exemplo, ela não tem uma justiça trabalhista, mas há um direito dos trabalhadores de ingressarem na justiça para defender os seus direitos, e a média nos Estados Unidos é inferior a 100 mil por ano. O Japão, que é agora a terceira economia do mundo, né, a média é 1.000 ações trabalhistas por ano, né? Então, você ter 3.500.000 ações trabalhistas por ano, você vê logo de pronto que há um exagero nisso, alguma coisa precisa fazer. Agora, não se pode, de maneira nenhuma, tirar os direitos dos trabalhadores, os direitos que já foram conquistados. Então, tem que se fazer uma reforma trabalhista, mas essa reforma de tal maneira que concilie os interesses do setor produtivo, porque quem gera emprego no país é o setor produtivo. Você veja o exemplo dos países que são países que têm um sistema político comunista, o socialista, né? Eles são os únicos geradores de emprego, mas os empregos são muito ruins, a remuneração é muito baixa, o padrão de vida das pessoas é muito baixo. Então, isso mostra claramente a história, né, principalmente do Ocidente, já mostrou claramente que quem gera empregos é o setor produtivo, o setor privado produtivo, eventualmente participação de empresas mistas, ou seja, governo e iniciativa privada. É por isso que tem que se fazer alguma coisa no sentido de criar as condições para que o setor produtivo crie mais empregos, gere mais empregos, né, para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, conciliar de tal forma que nenhum direito importante dos trabalhadores seja prejudicado. Até que ponto a capacidade de comunicação do governo com a sociedade comprometeu a tramitação dessa proposta? Até que ponto o que acontece é ruído de comunicação? Até que ponto é o mérito do projeto que gera resistência? Eu acredito que houve, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, houve um equívoco de colocação, né? Porque essa reforma da Previdência, ela foi inicialmente colocada basicamente pelo Ministério da Fazenda, como sendo um assunto econômico. É um assunto econômico de extrema importância, não é? A Previdência Social no país está absorvendo 26,5% do PIB, a média dos países do Ocidente é em torno de 8% a 9% do PIB, então alguma coisa precisa ser feita, mas ela precisava, no meu entendimento, de um estudo mais profundo e nunca ter sido colocado como sendo uma reforma de interesse do mercado. Quem é o mercado? O mercado são os mais ricos. O mercado é o mercado financeiro, é o sistema financeiro nacional, é o sistema político, é o sistema econômico. Então, indiscutivelmente, quando se critica que o mercado é constituído pelas pessoas mais ricas, é uma afirmação absolutamente verdadeira. E não pode ser feita uma reforma de tal maneira que atenda basicamente a isso. Então, foi dessa forma que foi colocado como sendo uma reforma que interessa basicamente ao mercado. Né? Não foi nem ao setor produtivo, foi ao mercado como um todo. Né? O mesmo aconteceu com a trabalhista? Não, a trabalhista veio exatamente no bojo já desse equívoco da reforma da Previdência. Todos os países do mundo estão fazendo uma organização, não é? Uma equalização no seu sistema previdenciário para que ele possa continuar. A França vai fazer, a Espanha já fez, a Grécia já fez, né? Agora tem que ser feito de tal maneira que não, repito, que não prejudique também os interesses. Por exemplo, eu defendo de uma forma muito clara, de uma forma muito contundente, de que os trabalhadores rurais, eles não tenham nenhuma perda nos seus direitos, eventualmente acontecendo a aprovação da reforma. Por quê? Porque são pessoas
que não tem domingo, não tem sábado, não tem dia feriado, eles trabalham de acordo com a necessidade do trabalho. São trabalhadores que vivem trabalhando de sol a sol. Por conta disso, o desgaste da saúde, o desgaste, o tempo de vida deles é também menor do que os trabalhadores urbanos, do que quem está trabalhando no escritório de ar-condicionado, por exemplo, né? E esses direitos desses trabalhadores, eles precisam ser de forma contundente preservados para que possamos pensar numa reforma previdenciária. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.